sobre hiperfoco hoje, eu chamei uma pessoa, convidei uma pessoa que é muito, muito bacana, que tem um perfil bacana, que fala sobre autismo aqui na internet. E eu vou deixar ele se apresentar, tá bom? Nada melhor do que ele, certo? Só um minuto. Tô chamando, eu já vi que ele já está aqui. Olá, Emanuel, boa noite, Beca, boa noite, tudo jóia? Muito boa noite. Sabrina, boa noite. Oi, boa noite. Não, Vai lá, boa Boa noite. noite. boa noite. Oi, Yuri, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Ah, então tá bom. Ô, Rodolfo, eu não tô conseguindo ver direitinho o rostinho dele. Tem como você Cabeça. mostrar melhor? Ah, Ah, agora eu tô vendo esse rapaz bonito. Tudo bem, Yuri? Tudo bem, tudo Yuri? bem? Ah, então tá bom. Tudo Que bem. lindo. Você gosta de aparecer com o papai, né? Ah, Patinho. ele aprende bastante, assim. A mamãe e o irmãozinho também ajuda a ele estar fazendo as atividades diárias. Mas a Entendi. minha esposa, né? Porque durante o dia eu trabalho, então aí ela faz esse trabalho contínuo com ele. E nós temos outro filho, o Iago. Então eles fazem essas brincadeiras juntos. Entendi, entendi. Ô, Rodolfo, para a gente começar, se apresenta, por favor, para as pessoas. Gente, boa noite quem está chegando. Matheus, Graça, Sônia, super boa noite para vocês. Boa Fala um noite a pouquinho. todos. Obrigado por vocês aceitarem o convite e obrigado também por nós estarmos neste momento podendo estar falando sobre o autismo e sobre o hiperfoco. Eu sou o Rodolfo, sou da cidade de Novo Horizonte, interior de São Paulo. Sou casado, minha esposa chama Tamires. Temos 2 filhos, o Iago, que é o menorzinho, e temos o Yuri. E desde quando nós descobrimos que o Yuri tem a condição do espectro, nós levantamos a bandeira de estar pregando que o autismo não define ninguém. Que o autismo não vai limitar a posição aonde o seu filho ou sua filha almeja estar. Que o autismo, ele, como muitos imaginam, sabemos sim que tem muitos casos que crianças precisam de ajuda, mas se desde pequeno nós conseguir conscientizar os pais, os familiares, as pessoas do colégio, pessoas que estão assim, diretamente em contato, e ainda mais conseguir colocar na cabeça da sociedade que autismo não é doença, nós vamos ver muito talento saindo da mão dos autistas. Muito bom, muito bom. Qual que é a cidade que vocês moram, ô Rodolfo? Eu moro na cidade de Novo Horizonte, interior de São Paulo. Interior de São Paulo, né? Perto de São José do Rio Preto. Tá, entendi. Terra quente aí, né? Aqui é um clima meio quente. Tá bom. Então, hoje, pessoal, a gente pensou em trazer um pouquinho aqui, né? A gente ficou conversando no que poderíamos falar para vocês. E a gente pensou em falar sobre hiperfoco. O hiperfoco que na verdade, não é... Muitas pessoas falam que é uma doença, não é uma doença. Na verdade, é a capacidade de você focar e de despender energia a respeito de um único tema, né? De algo que desperte muito o seu interesse, né? Presente aí, sim, em algumas pessoas que estão no espectro autista e algumas pessoas que possuem TDAH, as famosas mentes desatentas, né? Mas é a capacidade da pessoa focar muito ali numa determinada atividade, em um determinado tema e ficar investigando e ficar buscando mais e mais conhecimento a respeito disso, né, Rodolfo? Perfeito. Muitas pessoas têm que entender que tem o autista de alto rendimento, que tem assim um QI já diferenciado
E tem os autistas que podem, pressupõe que com muita terapia, ou também assim com muita estimulação e com a adaptação correta, ele pode aos poucos ir despertando certos, como que eu posso colocar, certos curiosidades em temas que vêm atribuir a ele a ter um rendimento. Posso dizer o quê? Tem o meu amigo Lucas, que ele tem autismo e ele é um excelente desenhista. O hiperfoco dele é desenhar. E desenhar nada mais que a gente pode ter uma interpretação do que a pessoa ela usa o manejo da coordenação e também tem o processo do pensamento, de ele estar criando um cenário na mente dele. E isso abrange. Isso faz a essa criança, ou adolescente, ou qualquer pessoa que seja típico ou neurotípico, ter assim um desenvolvimento muito avançado. Outros têm por o Yuri, praticamente. Ele gosta bastante de bola e gosta bastante também de estar na terra. Dois pontos que a gente vê que é muito pontual no dia a dia. Ninguém joga bola sozinho. Sempre tem que ter uma ou demais crianças junto. Então isso entra o processo da interação, da socialização, da comunicação, do dividir, do compartilhar, do dar e receber, e também o da terra. O da terra vai mais na parte cognitiva. Tem muitas crianças que têm sensibilidade a sons, têm sensibilidade ao toque. O Yuri não tem sensibilidade ao som, ele não tem sensibilidade ao toque, ele ama estar brincando com terra, e nós já temos um gatilho quando ele quer ir para a terra, que ele fala castelo. Quando nós ouvimos ele falar castelo, nós sabemos que ele quer ir para a terra. Então nós usamos essas ferramentas para estar auxiliando a ele estar entrando no universo, ele é atípico, entrando no universo neurotípico com excelência e também com produtividade. Ótimo, eu acho que a ideia da gente trazer, pessoal, essa conversa para cá é justamente isso, é poder falar para vocês, né, o Yuri como um pai de uma pessoa que está no espectro, como é possível a gente usar, na verdade, né, de forma saudável e a favor da pessoa, esse hiperfoco, esse interesse restrito em algumas coisas. Ele acabou de falar, né, da bola, e exatamente. Ao invés de ficar só querendo questionar uma situação do porquê que ele gosta só de bola, ou do porquê que é só isso, não, ele como pai foi lá e tentou, junto com a esposa, descobrir uma nova possibilidade de inserção social, através do interesse restrito ali do filho. Então, bola, então, o que dá para brincar de bola? Dá para brincar de jogar mão a mão, dá para brincar de chutar, dá para entender e colocar uma outra pessoa na brincadeira, Perfeito. Então, são N possibilidades que a gente vai aí estruturando e imaginando. Eu acho que você tem feito isso, né? Numa paternidade bastante saudável. Acho muito, muito legal isso tudo que você tem realizado aí. Uma coisa que a gente prega muito e é bem pontual. Às vezes a gente pode estar falando eu quero que o público entenda que a gente tem que tirar um pouco a culpa ou o processo das costas dos profissionais. Primeiro, se você quer ter um filho ou uma filha de um alto rendimento, que eu digo alto rendimento, não é ser acima da média, é ter o quê? O seu cotidiano normal. Primeiro, você precisa conhecer o seu filho. Não adianta você levar ele na TO, não adianta você levar ele na psicóloga, na fisioterapeuta, no neuropediátrica. Você tem que levar. Mas o que eu quero transmitir é que antes disso,
Você tem que conhecer o seu filho. Você tem que saber o que ele gosta. Você tem que saber, assim, como você vai se comunicar com ele. Falas alternativas, falas assim que você possa transmitir para ele e ele vai entender. Por exemplo, no início, quando o Yuri desfraldou, a minha esposa ela fez várias fichinhas, colocando, sinalizando banheiro, sinalizando vaso sanitário, sinalizando água, o pote. Hoje, se ele quer ir no banheiro, ele vai no banheiro, ele toma banho normal, ele faz as necessidades normais. Se ele quer água, ele sabe onde fica o pote, ele vai lá, pega a água normal. Por quê? Porque quando você conhece o seu filho e você trabalha com ele, muitas mães e pais têm assim, uma certa dificuldade acerca de trabalhar com o filho, porque despeja tudo nas costas do profissional. Não estou aqui questionando e não estou aqui para, como se diz, pregar contra os pais e as mães, não. O que eu estou tentando dizer é o quê? Quando você cria um vínculo, um relacionamento com o seu filho, você vai no profissional, ele te orienta, ele passa ferramentas para você ter assim, o contato mais com o seu filho e você coloca em prática, você vai olhar para ele e você vai ter assim, às vezes você não vai ter uma resposta verbal, mas você pode ter uma resposta comportamental, você pode ter uma resposta na face dele, porque quando você vê que uma pessoa gostou ou não gostou, pela modo que ele olha para você, você já compreende. Então, tem, assim, o pai e a mãe, eu acredito que no processo, assim, da terapia, claro, eu não vou desvalorizar, não quero tirar o crédito dos profissionais, jamais. Eles são fundamentais e são, assim, para a nossa vida, não temos adjetivos para falar. Mas, se os pais não acompanharem, não tiver por perto, achar que só os profissionais vão ter assim, a capacidade de dar uma condição de melhoria de vida, vai ter assim, uma pouca esperança, porque a gente passa muito mais tempo com os filhos do que os profissionais. Nossa, perfeita a sua colocação, Rodolfo, perfeito. Eu acho que vai muito de encontro com a minha prática, né? Eu acho que assim, eu sempre falo que a gente precisa ser parceira da família, ter a família muito junto, né? Mas, infelizmente, às vezes, né, por N questões, as famílias não conseguem estar tão presentes assim, né? E acabam terceirizando, né? Então, entra muitos profissionais, outros funcionários ali na jogada. Mas eu acho que posso contar uma experiência clínica que ilustra muito isso, né? Então, eu tenho uma família que tem um menino de 16 anos, mais ou menos. E aí, chegou na adolescência, veio tudo que ele tinha para desenvolver com relação à autonomia e independência dentro de casa, ele desenvolveu, né? Ele chegou há pouco tempo para mim, aproximadamente 1 ano. E aí, a família questionando muito, assim, uma possibilidade de ter um AT. Mas a gente está num contexto de pandemia. E tem ali uma outra questão que era a questão financeira, que esbarrava também, porque o pai perdeu o emprego, enfim. E aí, eu sugeri, então, fiz uma conversa com os pais são separados, se eles topariam, né? Pelo meu feeling clínico, assim, me fez com que eu sugerisse a eles que eles fizessem, tanto o pai na casa dele, quanto a mãe na casa dela, essa estimulação para o menino ir saindo mais pequenas tarefas do dia a dia, mas que ele pudesse fazer isso de uma forma mais autônoma e independente. E aí, passados 3 meses, a gente fez, acho que mês passado, a conversa com a família. E aí a mãe veio, e eles vieram contando, eles eram uma família que estava muito cansada, muito sem esperança, muito sem perspectiva. E eles vieram dizendo que mudou da água para o vinho. O comportamento do filho, que o filho está mais participativo, que eles acham que o filho está mais feliz,
que eles percebem que o menino, inclusive, não tinha foto no WhatsApp. O menino conseguiu adicionar uma foto no WhatsApp dele. Então, assim, olha que coisa interessante, né? O quanto que foi mudando tudo, pequenas ações e pequenas situações que eles começaram a cobrar do menino e estimular e encorajar. Obviamente, todo um planinho terapêutico ali, que eu fui traçando com a família e tal, mas assim, o quanto que tudo isso fez com que ele ganhasse confiança para que ele mesmo pudesse incorporar isso que ele está fazendo lá no dia a dia com a família na escola. Porque aí a professora particular dele me fala, melhorou o rendimento, melhorou a atenção, ele está conseguindo focar mais, está conseguindo manter mais a atenção nas atividades e nas aulas, porque para essa pessoa é muito desafiador o EAD, ele prefere o presencial. Então, assim, uma série de coisas e a família está super, super feliz. Eu nunca vi aquela mãe assim tão grata, sabe, por tudo isso. Perfeito. E ela me diz no fim, assim, talvez eu tenha cometido um erro. Eles trabalham muito. E aí ela falou assim, durante muito tempo eu sempre coloquei muitas pessoas para ajudar o meu filho. Eu sempre terceirizei muito, porque eu precisava trabalhar para arcar com tudo isso, né? Que eu tinha de staff, essa estrutura toda de profissionais. E hoje, com um pouquinho mais de tempo, eu percebo que é possível ele melhorar, é possível ele ir para o próximo nível, né? Eu falo, é possível, né? Mas, e acho que aí vem uma outra coisa também, que a gente pode abordar, que é a questão da culpa, né? Que a família, às vezes, quando se depara com isso, percebe que, opa, eu deleguei demais, eu terceirizei muito, vem culpa. E eu acho que a gente não tem que entrar nesse lugar de culpa, né? Porque, assim, a gente faz o que é melhor e é o que é possível naquele momento, não é verdade? Tipo, perfeito. É isso, não tem certo e errado. A gente sempre faz. E eu falei para ela, eu sempre falo para as famílias, você fez o que era melhor naquele momento, o que você considerava melhor naquele momento. E muitos se emocionam e falam, realmente, eu trabalhava muito, muito, era sofrido e tal, mas é isso, né? Acho que, não sei se você em algum momento já teve isso, apesar que o diagnóstico do Yuri é mais recente, né? Mas assim, talvez no dia a dia... Já faz 3 anos. Oi? 3 anos o diagnóstico dele. Isso. Talvez no dia a dia, né? Essa culpa também, né? Tem uma frase assim que eu gosto de falar muito, é assim, não terceirize aquilo que você tem que fazer. Eu acredito o seguinte, que quando nós terceirizamos aquilo que nós temos que fazer, nós não temos assim um relacionamento sem diálogo. O relacionamento sem diálogo é um relacionamento morto. Um casamento, vamos colocar, sem o marido e a mulher colocando em dia as conversas, porque sai para o trabalho, cada um para o seu canto, à noite vão curar as feridas do dia a dia, que no trabalho passa centenas de sentimentos e os dois de noite sentam e tentam remendar o machucado um do outro. Assim também é dentro do autismo. Sem relacionamento, sem comunicação e terceirizar aquilo que o pai e a mãe têm que fazer, a gente vai ter uma perca assim, muito significativa. Por quê? Porque quando você terceiriza, você não está participando. E uma das coisas assim que dentro dos estudos é bem assim peculiar e importante é o que? A participação dos pais, a inclusão. É a pessoa assim, o filho ou a filha, ou o parente ou amigo, ter confiança em você. Quando você sente que a pessoa tem confiança em você, você passa a ter uma certa liberdade de expressar o que você está sentindo. E você vai ter assim, um ganho muito significativo. Por quê? Porque você não vai ter que explorar, você não vai ter que assim, procurar bastante para achar o que está acontecendo. Muitos pais hoje sofrem porque não têm a confiança dos filhos. Às vezes a pessoa fala assim, meu filho é autista, mas teu filho é ser humano. Antes dele ser autista, ele é ser humano.
E não acredite que é o que você fale ao redor dele, que ele não está percebendo, ele está percebendo tudo. Às vezes, os pais, ou até mim já aconteceu isso, de nós queremos que ele tenha uma reação que nós estamos esperando. Ele não vai ter a reação que nós estamos esperando, mas ele vai mostrar a reação da maneira que ele consegue transmitir para a gente. Então, se nós estamos presentes, nós vamos estar captando esses pontos que, às vezes, para um estranho, vai estar assim, mas o que ele está querendo? O pai e a mãe já sabem. Aconteceu isso ontem. Ontem eu estava assistindo um vídeo e passou uma cena curiosa. E aí, à noite, o Yuri queria ver esse vídeo, e ele começou a chorar. Aí a minha esposa já logo começou pensar, raciocinar o que estava acontecendo. Eu sou sincero em dizer que eu fiquei desatento e não estava entendendo nada. Sentei com ele, conversei com ele, ele chorando, foi devagarzinho. Fomos até que ele falou assim, celular. Quando ele falou celular, logo eu já imaginei o que eu estava assistindo. A hora que eu peguei o celular e coloquei o que eu estava assistindo, cessou tudo. Ele olhou e começou a contar as coisas do que estava passando no vídeo. Então, aquela cena marcou ele. Que legal. Então, ele tentou transmitir. Mas eu, às vezes, desatento, não percebi, mas a minha esposa percebeu. Logo já ligou. Se nós temos uma relação próxima, pequenas coisas, diz que um ditado que um pingo é letra, assim também no mundo autista também. Às vezes, se você não tem relacionamento, se você não tem um vínculo, se você não conhece o teu filho, desculpe minha franqueza, vai ser muito difícil você ter um relacionamento. Por quê? Você não conhece. Você não tem assim, você não tem participação no dia a dia. Como eu mencionei, não terceirize aquilo que você, ou eu, no caso, temos que fazer. Nossa, muito bom te ouvir, sabe? Você falando isso, né? Da importância dos pais passarem essa segurança para os filhos, né? E foi exatamente isso que eu detectei nesse caso que eu relatei anteriormente. É um caso que me espantou pelo curto espaço de tempo e pela melhora. Porque, assim, a melhora, inclusive, é visível a olho nu. A postura do menino mudou, o modo como ele anda mudou. Eu converso com o personal dele fala que ele também está mais empenhado e tá, a questão, né, como ter, esquema corporal, a imagem corporal dele, o modo como ele vai para o exercício, como ele está desempenhando as atividades ali físicas orientadas pelo personal, mudou da água para o vinho. Então, às vezes a gente pensa, né, o objetivo é melhorar a autonomia e independência do adolescente. Perfeito? Só que olha como como que isso reverbera. Uma ação reverbera em outras esferas da vida, né? Então, às vezes, né, as famílias também falam para mim, casos principalmente mais leves, né? O que precisa ser feito? X, Y, Z. Mas, assim, de que forma? Não dá para eleger um único, porque na grande maioria das vezes está tudo ligado. Trabalhar igual esse caso que eu falei, trabalhou uma coisa, autonomia e independência, o pai e a mãe insistentemente orientando e estimulando esse menino, corpo a corpo ali, sabe, com ele. Não, vamos lá, você é capaz, dá conta, e não sei o que, hoje não vamos, sim, não sei o que. E o menino é outro, né? Ele conversa no grupo de WhatsApp hoje. Ele nunca conversou no grupo de WhatsApp. Ele nunca tentou... nunca abriu a câmera na aula. Teve um sarau esses dias, na semana retrasada. Ele participou do sarau, declamando ali um poema de Camões. Então pensa, né? Para uma mãe. A mãe falava assim, eu fiquei escondida chorando na porta do quarto dele. Ele não me viu. Mas assim, para uma mãe, isso é de uma riqueza. Porque assim, são 16 anos... sem protagonismo algum, sabe? Uma pessoa que... Assim, eu vejo assim no Brasil, que a gente está muito assim atrasado.
Por quê? O que eu percebo assim nos diversos grupos assim que eu vejo. Eu não sou assim muito, tanto eu como a minha esposa, de entrar em grupo de ativismo, em certos grupos que aparecem por aí. Por quê? Sim. Porque eu prefiro estar assim inserido aonde as pessoas acreditam na potencialidade das crianças. Por quê? Porque eu acredito que o autismo ele não vai definir ninguém, o autismo não vai diminuir a sua pessoa, porque dentro da escala humana o autismo ele é o quinto. Primeiro é a pessoa, segundo é a família, terceiro é o sonho, quarto é a potencialidade e quinto é o autismo. Uhum. Então, quando o pai, por mais simples que seja o potencial, eu vou usar um caso meu. Hoje eu estou com 32 anos. Hoje eu estou enquadrado no fenótipo ampliado. Eu não tenho laudo ainda. Estou à busca porque ninguém que eu procurei quis pegar a causa de um adulto. Por que você vai querer nessa certa altura? N coisas que ele diz. Mas o que aconteceu? Eu fui atleta profissional. Quando eu tinha de 15 para... Eu não sabia dessa. Eu fui atleta profissional quando eu tinha 15 para 16 anos. Eu fui disputar uma competição. E dentro dessa competição eu me despontei, treinando aqui no interior, sem recurso nenhum, sem assim um material bem qualificado. Eu fazia atletismo. Tá. Então eu sempre fiz aqui o básico. Uhum. E dentro desse campeonato eu consegui ganhar. Até hoje o recorde é meu. Se as pessoas entrar www.cbat.com.org, você vai ver lá que é a Confederação Brasileira de Atletismo. Passado 15 anos, o recorde continua sendo meu ainda. E quando eu participei desse campeonato, eu ganhei. E essa equipe que as pessoas foram segundo e terceiro lugar, me fizeram o convite para me sair de Novo Horizonte. Para mim, eu morava uma semana em Campinas, treinava na Unicamp, já com bolsa, já quando eu completasse 18 anos, para mim fazer educação física na Unicamp, eu poderia escolher Unicamp ou na PUC. E uma semana eu morava em São Paulo, que a equipe era de São Paulo. Era a BMF, a Bolsa de Valores, Pão de Açúcar, e o empresário era o Abílio Diniz, um grande empresário. Sim. Quando eu cheguei lá, eles fizeram um mapeamento que eu faço com o meu filho, totalmente. Como eu, aqui no interior, eu treinava por conta própria, tive um grande treinador, eles e sempre assim... Rodolfo, fizeram o quê? Cortou aqui para mim. Repete, por favor. Eles fizeram um mapeamento do meu corpo. Fizeram um mapeamento comigo. Fizeram um exame fisiológico. Tá. Passaram pelo fisiologista. Tá. Aí eles descobriram que eu tinha mais cromossomos brancos ou glóbulos brancos do que vermelho. E o que eles identificaram? Que os meus músculos, a explosão era maior do que a resistência. E o tempo todo, aqui no interior, eu treinava resistência, eu não treinava explosão. E o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, eles mudaram todo o meu treinamento. Passou de um treinamento resistente para treinamento explosivo. E o meu rendimento melhorou significativamente 100 vezes mais. Por quê? Começou a trabalhar o meu lado que eu era bom. O meu lado, assim, que a minha genética era boa. Por que eu estou dizendo isso? Que às vezes os pais, eles ficam o quê? Treinando ou sempre batendo na tecla. Ah, meu filho não fala. Ele tem que falar, ele tem que falar, tem que falar, tem que falar, tem que falar, tem que falar. Espere, ele vai falar, ele vai verbalizar. Mas, enquanto isso, seu filho não gosta de jogar bola? Seu filho não gosta, assim, de assistir um desenho? O desenho, ele abre a mente, o campo, assim, da pessoa pensar. Ele não gosta de sair, ir na pracinha, brincar, tá no meio de crianças. Eu acredito, assim, que
quando nós passamos de estar focado naquilo que está visível, nós devemos focar naquilo que está invisível, aquilo que nós não enxergamos. E quando o meu outro filho apagou a luz. Acende aí, Iago. Vem aqui com o papai. Vem aparecer aqui na câmera. Vem. O Iago deu a luz agora. O Iago apagou. E daí, quando os pais focar na potencialidade, pode ter certeza que isso, até aquilo... Olha o Iaguinho. Oi! Tudo bem, Iago? Ai, que lindo! Aí, com certeza, por quê? O Yuri era não verbal. Ele tem muito que evoluir, tem. Mas nós fazendo esse trabalho, hoje, ele já começa a comunicar. Esses dias ele bateu a cabeça. Ele chegou, dodói, cabeça. A gente foi ver, tinha um raladinho na cabeça. Já se comunicou. Que legal. Quero chocolate. Todinho. Tem uma lista de nomes que ele já se comunica. Uhum. E nós não pegamos ao pé da risca a ele estar aprendendo a verbalizar. Nós fazemos o quê? Trabalhamos o potencial dele. Quando você trabalha o potencial, isso chama as outras ações, os outros elementos embutidos junto. Então, não precisa se preocupar. Não, meu filho não fala, então eu vou ficar ensinando ele alfabeto, vou colocar letra, vou colocar número. Calma, pode fazer? Pode. Mas o início de tudo, conheça o seu filho. Conheça o que ele é bom. E o que ele for bom, você desempenha, assim, o total empenho e incentivo que pode ter certeza que o resto vai vir junto. Isso, acho ótimo você falar isso. Assim, a gente tende, né, a focar bastante no que é bom e, às vezes, algumas abordagens, alguns profissionais tendem ao que não é tão bom, que é ruim ou que é deficitário, tentar reduzir ou extinguir, né? Mas, em alguns momentos, é o que você está dizendo. A gente pode usar isso como potencialidade, como potência, né, a favor do seu filho. E não só como, ele não é bom nisso e deixa pra lá. Não, porque eu acredito muito nisso que você falou. Quando a gente foca energia, quando a gente dedica tempo e atenção, com afeto sempre, obviamente, as coisas fluem, né? Você tá falando aí de um exemplo vivo da sua casa, né? Eu acredito muito nesse tipo de abordagem. E eu tenho observado muitas mudanças e muitas evoluções nos casos que eu acompanho. Essa é a clínica que eu acredito, assim, sempre permeada pelo afeto e sempre com a família como parceira. E pessoal que está aqui na live, que foi chegando agora, boa noite. Vocês estão gostando? Aperta o coração. E eu queria que vocês apertassem aqui o aviãozinho e encaminhassem para 2 pessoas. Gente, encaminha se vocês estão gostando do que a gente está falando aqui. Solta o dedo aí no coração e encaminha essa live para que mais pessoas consigam ouvir esse depoimento aqui do Rodolfo. Super bacana. Muito rico. Estou adorando conversar. Tá muito legal mesmo, viu, Rodolfo? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você, né? Porque é uma pessoa que é isso. Assim, eu acompanho você, sua esposa no Instagram. Eu percebo que vocês são pessoas, assim, muito coerentes e muito transparentes em tudo que vem realizando, né? Assim, dentro aqui do Instagram, do YouTube. Eu acho que isso é muito legal, assim, de se observar. E é raro, né? Assim, às vezes a gente encontrar pessoas que estejam realmente dispostas a abraçar a causa, né? De uma forma ativa, afetiva. E eu acho que você e sua esposa têm conseguido fazer isso de uma forma brilhante. Parabéns, viu? Eu acredito assim, muito obrigado. A gente está começando agora. O nosso canal tem 2 meses somente. Uhum. Eu gosto de... Até assim eu fico meio... Às vezes eu falo assim, nossa, às vezes a gente não vai para frente porque a gente nada contra a mão. Quando nós olhamos ao universo do autismo, a gente encontra assim, vários fatores e várias coisas que a gente vê na internet
que a gente coloca a mão na cabeça e fala assim, meu Deus do céu. Pessoas que... a minha esposa, ela é formada, ela tem o seu diploma, eu só tenho o ensino médio. Mas eu, com o meu ensino médio, eu coloco a mão na cabeça e falo, mas como que um médico vai me falar uma coisa dessa? Uma coisa que não tem, assim, cabimento algum. Eu vejo, assim, que dentro do mundo autista, do espectro autista, a maior mensagem que pode dizer, ou a melhor mensagem que pode ser transmitida é a seguinte: família presente, família junta, o casal abraçando a causa, pode ter certeza que é um filho que está sendo lapidado, projetado para ter sua vida independente. Por quê? Eu vejo centenas de Instagram de pessoas e vejo bastante coisas assim que não tem nada a ver. Tem coisas assim que falam que não tem assim eficácia e nem um significado que vai te dar um parâmetro para que essa pessoa possa evoluir. O autismo, ele tem que passar do que eu falo do miojo ali, dos 3 minutinhos, e passar por uma comida mais resistente, uma comida que você vai comer e satisfazer. Por quê? Você tem que ensinar, desde pequeno, ao seu filho, dentro da condição, ele ser independente, dele buscar. Se ele bagunçou, se ele jogou os brinquedos no chão, as pessoas, eu vejo que tratam o filho que tem autismo como ele se fosse de louça. Ele não é de louça, ele é ser humano, ele é pessoa, ele tem carne e osso. Se ele desarrumou, ele jogou os brinquedos no chão, papai e mamãe, você não tem o hábito, vem junto, pega na mãozinha dele, guarde essa palavra. 1 tonelada de palavras não vai ter eficácia alguma se ele vê uma atitude que não corresponde à sua palavra. O que ele vai olhar? Ele vai olhar mais o que você vai fazer do que você vai falar. Os brinquedos estão no chão, pega o saco, um saquinho de lixo, ou uma caixa que guarda, bagunçou, é aqui, vem guardar. Pega na mãozinha, nunca fale por ele, deixa ele ser espontâneo. Eu vejo, às vezes, as mães vai perguntar, se alguém pergunta, às vezes a gente passa até por antipático, ou a gente até assim sem educação, porque as pessoas perguntam, como que é o nome dele? A gente fica parado, eu não vou falar por ele. Eu tenho o quê? Eu tenho que ensinar ele a falar, o meu nome é Yuri, e hoje ele fala, Yuri, 4 anos. Por quê? Eu tenho que dar essa independência para ele. Eu não tenho que ficar a vida inteira falando assim, não, ele é Yuri, tem 5 anos. Passa um ano, ele é o Yuri, tem 6 anos. Não. Os filhos vendo a atitude dos pais no dia a dia, pode ter certeza. Às vezes, assim, a gente não vê agora. Mas semana que vem, no mês que vem, ou posteriormente, pode ser que no ano que vem, porque cada criança, deixa bem claro, tem uma maneira de aprender, tem um aprendizado, tem um modo de ver, tem um modo de aprender, mas se ele ver você ou nós, pais, fazendo, vai ter muito mais resultado do que os pais somente falando. Com certeza, a gente aprende por modelo, né? Isso está mais do que comprovado que é assim que a gente aprende. Então, as atitudes, principalmente dessas figuras de referência, pai e mãe, é essencial para que a criança consiga incorporar alguma coisa, algum comportamento no seu dia a dia, né? E eu acho que é muito legal essa sua fala. Eu sei que você lê muitos livros da Temple Grandin. Você sempre é muito coerente, né? Igual eu falei. Algumas famílias, né, falam, aconteceu tal coisa. E passa um relatório para mim, para psicóloga, para fono, dá um jeito. E eu acho que para além de delegar, igual você falou, de terceirizar, é se interessar de que forma que o profissional trabalha, como que também pode ser aplicado no cotidiano, na casa, porque assim, senão, se a gente não falar a mesma língua,
cada um vai para um lado, um olha para um lado, É verdade. outro olha para o outro, e aí a criança acaba ficando confusa. E isso também vale para famílias que os pais são separados. Se a mãe fala uma coisa, se a mãe, por exemplo, é muito permissiva e o pai muito autoritário, a criança não consegue internalizar, entende? As figuras, os estilos parentais muito diferentes. Então a gente precisa, na verdade, ir adequando para aquele estilo parental participativo, que é o que você está dizendo aí, né? Que é o mais adequado, mas infelizmente o mais raro de se ver, segundo os estudos aí a gente tem visto, né? Mas eu acho muito bacana tudo isso. Vamos ver, aqui tem algumas coisas que as pessoas comentaram. Autista Mauri Berton falando que o adulto é abandonado e que o termo autismo está prostituído, infelizmente. Pois é, não é infelizmente, né? Mas assim, não são todas as pessoas. Ele colocou isso aí. O Mauri, ele tem uma linha de raciocínio muito interessante. A esposa dele é psicóloga, a esposa dele ajuda ele tem a mesma idade que eu. A gente já teve a oportunidade, não de fazer uma live, mas conversar. Ele é uma pessoa bem bacana. Quando ele falou isso aí, foi quando eu falei sobre o que eu não consegui achar profissionais que queiram fazer diagnóstico em adulto. Então, foi por isso que ele usou esse termo. Entendi. Verdade. Mas, infelizmente, é isso mesmo, né? O adulto é muito abandonado, né? Falta política pública, inclusive, né? Muito se focou na infância. Mas a gente não pode esquecer que quem tem 8 anos hoje, daqui 10 tem 18. E para passar 10 é 2, né? Então, olha lá, escreveu até isso, ó. Beleza, Maria? Eu falei um pouquinho. Se foi isso mesmo que você quis dizer aí, ó, coloca no comentário aí, por favor. Aí. Isso. É porque muitos acham que o autismo... Rodolfo, decifrando isso aí, ó, para mim. Senão eu já ia achar uma outra coisa. Não, é que eu tava pensando, eu tava pegando a linha de... dele, né? Uhum. A linha de raciocínio, então eu consegui, acho que se foi isso mesmo, você dá um joinha aí. Isso. Mas é muito interessante isso aí. Hoje, o triste é saber que o índice de divórcio está muito grande. A senhora é doutora e sabe muito, tem por favor, você tem conhecimento de causa maior do que eu. Hoje, a cada 5 casal que tem a descoberta do autismo, há uma taxa de 4 casamentos se desfazendo. Então, isso é muito, sim, muito triste. É muito triste, porque, às vezes, os adultos, eles tomam decisões precipitadas e não pensam, assim, eu não estou dizendo que o homem e a mulher tem que ser, como se diz, ficar forçado. Não é nessa linha que eu quero entrar. Mas o pai e a mãe que colocam um filho no mundo tem que entender o que esse filho ele vai representar o que? A sua genealogia. E você vai passar para ele toda a estrutura para quando ele crescer, ele ter uma família. E hoje, filhos que têm o autismo e têm assim, a família assim, dispersa, é uma triste realidade, porque muitos sofrem porque, como a doutora colocou, numa casa de um jeito, na outra casa da outra maneira, e os adultos, eles diferente das crianças. Os adultos, você pode ter certeza que muitas das vezes tem alguma relação, eles brigam para achar quem está certo. E a criança é ao contrário. A criança, se você vê 2 crianças brigando, você pode ter certeza que depois de 5 minutos as duas crianças vão estar brincando junto. Por quê? Os adultos brigam pela razão. E as crianças, elas brigam, mas ela não liga para a razão, ela liga pela felicidade. Se os adultos entenderem que a felicidade do filho
colocar ali os pontos que divergem, conseguir entrar no eixo e os dois colocar a cabeça no lugar e ver que o casamento, porque o meu casamento, ele reflete no Yuri. Muitas das vezes, quando às vezes eu e minha esposa tivemos divergência, ela chegou em mim e falou assim, você percebeu que o Yuri ficou um pouco diferente? Porque o Yuri percebe. Quando às vezes a minha esposa pensa A e eu penso B, e a gente não chega num acordo, então ele percebe. Então toda assim fala que a gente vai ter discutindo dentro do relacionamento, nós falamos longe dele. Por quê? Porque a gente não quer transmitir coisas negativas. Não é que somos perfeitos, estamos longe de ser perfeitos. O único que foi perfeito foi Jesus Cristo e ainda crucificaram ele. Mas a gente tenta o quê? Manter uma mentalidade saudável, um crescimento qualificado e ter assim um ambiente. E outra coisa também, como usar o hiperfoco ao seu favor é ter um ambiente agradável. Não adianta ter um ambiente que essa criança vai crescer totalmente assim, fora dos padrões de uma criança. Nossa, Rodolfo, você me falando agora, eu até me emociono, assim, porque é muito isso, né? Os adultos querem ter razão, os adultos brigam por ego, né? É muito ego. A gente quer ter, isso, quem tem razão, quem tá certo, quem é o culpado. E não existe, às vezes, culpado. Ou talvez exista, porque toda situação tem o lado de o lado A, o lado B e o lado C, que é de fato o que aconteceu. Mas a gente precisa realmente, igual você disse, olhar para essa criança, né? Assim, se separou, se não separou, e não só com autismo, né? Crianças, né? Famílias, casais que têm filhos com deficiência independente, o nível, né? O índice de divórcio realmente é muito grande. E a gente pode ter algumas hipóteses dos motivos, né? Provavelmente porque há uma sobrecarga, a chegada de um filho no casamento já por si só, né? Sem alteração nenhuma de desenvolvimento, já gera uma alteração na rotina do casal, né? Isso assim, isso é básico, né? Mas assim, conforme vão aparecendo algumas situações de desenvolvimento inesperado, né? Daqueles marcos de desenvolvimento do saudável para o não saudável, começa a gerar uma série de investigações, começa a gerar uma série de investigações de médico, disso, daquilo, de testes. Então, assim, estresse, sobrecarga, né? Falta de diálogo, falta de tempo, tudo isso corrobora, né? Para que as coisas desandem. E se não houver diálogo, igual você falou, né? Um diálogo franco, doses de tolerância e sabedoria vai por água abaixo mesmo, né? O caminho a gente já conhece. E realmente, e eu vejo muito isso na clínica também, assim. Independente do... Hoje eu atuo só no consultório, mas eu atuei muitos anos no SUS. Então, assim, a gente percebe que, independente, sabe, do nível socioeconômico, o que eu vejo de clínica é o que os estudos dizem, né? O que está dito ali empiricamente pelos estudos. O índice realmente é grande, né? E a gente não pode perder de vista, mesmo separados, que tem um foco ali, que é a criança, o adolescente ou o adulto. Enfim, acho que é muito legal. Gratidão, tô adorando esse bate-papo, gente. Por mim, eu ficava aqui. Vamos ver. Ó, o Mauri. Isso mesmo, Rodolfo, nós autistas adultos somos meio abandonados. Geralmente as especializações são focadas em crianças, exato. Já a prostituição que menciono é o fato de muita gente estar gerando conteúdo sem base nenhum ou no achismo e hipóteses. Pois é, infelizmente, Mauri, a gente percebe isso. Assim, eu tenho estudado muito juntamente com um grupo de pesquisadores e de profissionais aqui na Unifesp a respeito do autismo adulto. É um campo que precisa se encaminhar, né? Mesmo internacionalmente, são poucos os estudos, a gente não encontra uma bibliografia extensa que fale a respeito de autismo na vida adulta. A literatura brasileira está muito atrasada até em questão das crianças. Se a gente pegar, não vamos muito longe não, vamos pegar 10 anos atrás. Sim. Pega a doutora Temple Grandin. Ela relata no livro dela que se ela fosse diagnosticada
5 anos depois que ela foi diagnosticada, ela ia dar, como estava assim muito forte a teoria de Freud, alguns trabalham na área da psicanálise, ela ia dar como esquizofrênica. E hoje nós não temos literatura. Nos anos 90, os Estados Unidos, quando lançou, eu assisti esses dias o filme do Bruce Willis, Código para o Inferno, se eu não me engano, eu acho que é esse. Então, no ano de 90, o protagonista lá, a criança, já andava na sua cintura com o rostinho do papai, o rostinho da mamãe, não falar com estranho. Em 90, eles já tinham um processamento maior do que nós hoje. Hoje, em 2001, está tendo um grande avanço na literatura infantil, mas para adulto, eu abandonei a minha carreira, isso aí nós podemos falar depois, em outra ocasião, que eu não tive apoio. Eu tive uns conflitos internos em mim que, tipo assim, todas as pessoas chegavam em mim e falavam assim, não, você é a bola da vez. Eu tenho fita, tenho pôster, tenho tudo, tá meio bagunçado aqui, tá guardado. Tipo assim, era dado como um ser especial, vamos dizer assim. Mas a minha fisionomia é essa que você está me vendo. Para mim, é tudo normal. Para mim, era tudo... Passava, assim, de acontecimentos naturais. E esses conflitos internos, por não ter uma literatura e não ter pessoas preparadas, fez que eu abandonasse e parasse. E é isso que acontece hoje. Hoje, as pessoas passam por achismo, muitas mães, muitos pais caem em contos de pessoas picaretas, pessoas que não têm base científica alguma, não têm assim uma bagagem para passar. Eu sempre, assim, eu tenho um amigo muito especial, é o Dr. André. O Instagram dele... lançou o livro agora, né? Sim, ele veio até aqui na minha casa, ele veio para o estado de São Paulo, ele é de Campo Grande. Ele foi para São Paulo, divulgou o livro, e na hora de voltar ele passou aqui em casa, a gente ficou batendo o maior papo aqui, tiramos foto. Então a gente, além de ser amigo pela internet, ele deu esse privilégio de poder fazer a visita aqui, conhecer minha família, conhecer minha casa, conhecer o Yuri pessoalmente. Então, e a gente conversando, a gente, sim, troca muita ideia dizendo, olha, tudo que você lê é como se fosse uma comida. Às vezes a pessoa senta no restaurante, come um prato de comida ali e ela se sente satisfeita. Mas muitas das vezes, assim, o que eu quero dizer, o que a história diz assim, a comida foi boa, mas você viu a mão do cozinheiro? Como que estava a mão do cozinheiro? A mão do cozinheiro estava limpa? A mão do cozinheiro estava com luva? Estava parada? Às vezes você pode comer uma boa comida, mas você não sabe da fonte que veio. Então, por isso que tem que ser bem elaborada. Se é algo científico, ver da onde que que instituto que é. Se for inglês, tenta achar um tradutor para conseguir, se você for fluente em inglês, vai conseguir ler. Mas nunca tem que ter isso. Eu tive um professor que ele sempre me falava, você tem que ser um crítico construtivo. Nada que você ouvir, você leve por verdade, até você analisar e você decretar se aquilo lá é uma verdade ou é uma mentira. Porque às vezes esse negócio, eu ouvi, eu vi, eu escutei. Não, isso tem bastante diferença do que você pesquisar. Quando você pesquisa, você tem a certeza do que você está fazendo. Pode falar, acho que eu falei demais. Não, eu ia ler o que o Mauri colocou aqui. A dificuldade que sinto
terapias focadas em autista adultos, psicólogos especialistas até fazem diagnóstico, mas tem dificuldade em fazer um acompanhamento eficaz. Exato, porque na verdade, uma das grandes questões é que acompanham a vida adulta é que são muitos, né, às vezes, os déficits e as esferas que a gente precisa contemplar numa intervenção, né? Então, é o que eu estava falando já no comecinho da live. Focar, escolher, eleger um único objetivo, às vezes é desafiador. Por quê? Um único objetivo melhora outros. Então, as coisas estão interligadas. Imaginem uma pedra, quando a gente joga uma pedra, arremessa uma pedra no lago. Não vai reverberando, né? Não faz aquele movimento com a água. É mais ou menos assim. Eu costumo fazer essa analogia com as intervenções do espectro autista na vida adulta. A gente abarca uma única questão e as coisas estão todas relacionadas, sabe? Então, às vezes, quem está acostumado a focar em uma única coisa pode se perder e pode ter um pouco de desafio aí nesse caminho, sabe? De conseguir olhar de uma forma mais ampla, né? Às vezes, as famílias que eu atendo e as pessoas que eu atendo que estão no espectro na vida adulta, eles costumam dizer assim que eu tenho um olhar meio de 360, sabe? Porque assim, eu olho isso, eu olho aquilo, mas eu também olhei aquilo lá. Então eles falam, como você consegue ter essa visão aí tão ampla, né? Tão integrada das coisas. E eu acho que aí eu vou puxar a sardinha um pouco para minha profissão, né? Eu acho que é um pouco da especificidade do terapeuta ocupacional. O terapeuta ocupacional consegue fazer dessa forma por conta de algo que tem no raciocínio clínico dele e algo que vem muito imbuído, que é a análise da atividade. Então, essa coisa de planejar, eu vou contar uma história rapidinho aqui para vocês. A gente trabalha muito com projetos, às vezes, né, na terapia ocupacional e com atividades. Então, uma das atividades que eu estou fazendo com um cliente meu, para treino de coordenação motora, é mosaico com EVA. Não sei se vocês já ouviram falar de EVA, aquela borrachinha bem fininha, assim. Então, a gente está pegando personagens que ele gosta, que é o interesse restrito dele, e a gente está fazendo isso. E aí, a gente separou por cor, teve cor que eu não tinha no dia, a gente foi comprar, providenciei, ele teve que esperar para fazer o Pokémon dele que ele gosta lá na cor. E por que isso é importante, né? Ele ficou muito aflito, porque ele, além do autismo, tem um quadro de TDAH associado, no tipo impulsivo, então ele quer sempre tudo para ontem e tal. E aí, por que é importante fazer isso? E por que eu gosto de trabalhar dessa forma? Porque trabalhando hoje no meu setting terapêutico, eu quero e eu exijo, na verdade, que ele desempenhe isso em outras áreas. Então, esses dias, a professora dele particular falou que teve uma atividade de um desenho na aula de artes, que era para desenhar lá uma árvore, e a professora deu alguns esboços, assim, tipo um portfólio para ele se baseando. E ele conseguiu ficar mais de 30 minutos e fez um esboço para depois passar para a folha real ali que deveria ser feita. E ela falou, nossa, eu achei tão incrível. Ele planejou, ele foi testando no esboço dele qual que eram as cores que ele ia usar para o desenho final, para colorir ali tudo. Eu achei incrível isso. Aí eu falei, é que a gente está trabalhando isso na TO, falei para ela, né? Tipo, eu tenho trabalhado isso em alguns momentos nos atendimentos com ele e tal. Ela, nossa, que legal, porque ele conseguiu fazer isso. Ele me ensinou, na verdade, ela falando. Eu nem sabia que podia ser feito desse jeito. Então, olha o quão rico é, né? Tipo, e tudo isso eu gosto que seja aplicado no dia a dia, no cotidiano, porque de nada vale uma intervenção ficar entre quatro paredes. Né? Eu acho que tem que ser no cotidiano. Isso entra no campo imaginário também da criança, né? Muito, demais. Porque aí o que acontece? Ele incorpora isso no pensamento dele, muda o drive mental e ele vai aplicando de uma forma quase modus operandi, automática mesmo, sabe? Faz parte da vida dele. E o quanto que hoje
para uma atividade de artes, tudo bem, mas essa capacidade de solucionar problemas e da gente conseguir pensar em soluções em blocos, a gente precisa na vida, porque a gente faz escolhas o tempo inteiro, principalmente na vida adulta, né, Rodolfo? A gente escolhe uma coisa, outra, vou por esse caminho, vou por outro, vou com essa roupa, eu vou com a outra, né? Eu corto o cabelo, eu deixo o cabelo assim, eu seco o cabelo, eu deixo ele molhado, entro na live com ele molhado. É isso, assim, tipo, a gente tá fazendo escolhas o tempo inteiro, né? E eu acho que, às vezes, é isso, as famílias perguntam, nossa, mas por que tá trabalhando dessa forma? É importante a gente olhar a curto, a médio e a longo prazo, sempre, para as intervenções. Hoje, é o que eu tô falando, é isso, é o bonequinho de EVA ali colando, mas olha como ele já está generalizando isso para um outro contexto. E assim, sucessivamente. É isso que a gente espera que aconteça na vida, né, das pessoas. Eu acho que é um pouco... Porque o ser humano, por si só, ele tem essa mentalidade de tudo ser curto prazo. Mas se a gente examinar, extrair, assim, a gente vê os planejamentos a longo prazo, ele sai assim com mais excelência. Ele sai assim com mais produtividade. Porque hoje eu sou mecânico. Pode ver que eu tô até com o boneco da Volvo. Olha só! Eu não tinha reparado. Então, é uma coisa assim que a gente tem que ver a longo prazo. O que eu gosto assim do longo prazo? O longo prazo ele te dá projetos que ele pode ser o quê? No meio do caminho, ele pode ser corrigido. O que no curto prazo não pode ser. Porque o curto prazo, ele exige que seja o quê? 100% e com qualidade. E a gente sabe que coisas a curto prazo, ou tratamentos a curto prazo, planejamento a curto prazo, tudo que envolve ao curto prazo tem uma aceleração assim, muito grande do pensamento, desgaste emocional, desgaste físico. A gente não consegue captar palavras ou situações ao nosso redor que passa muitas das vezes despercebido. Então, muitas vezes nós entregamos um projeto inacabado. Mas quando ele é a longo prazo, nós começamos a quê? A observar erros que nós começamos, que quando for entregar esse projeto, pode ser passado novamente a limpo, e quando ele for entregue, não quero dizer que vai ser 100%, mas vai ter muito menos perda. Por quê? Teve tempo de ser processado, tempo de ser pensado, só se a pessoa for um Enéas da vida, o finado Enéas, de ter um processamento muito rápido de palavras por segundos. Mas eu sei que existe poucas pessoas dessa maneira. Mas, assim, quando for resumir ou fazer, entre aspas, um TCC, você vai entregar ele assim com menos erro. Não vou dizer que não vai ter erro. Erro vai, que é ser humano. Aonde a mão do ser humano coloca, pode ter certeza que vai ter algum erro. Mas vai ser menor. Ou a consequência vai ser relativamente despercebida e quase nem vista. Perfeito. Vamos ler aqui. O Darien Júnior. Meu filho demorou a falar, tem 9 anos e ainda está aprendendo a ler e escrever. Na escola não conseguiu, o que ajudou e ajuda é o hiperfoco dele, porque ele gosta de poesias e contos. Olha que legal! Ele mandou uma... se você vê os contos, a mãe dele mandou uma para mim. Depois eu encontrar aqui, eu vou te mandar. E assim, a sabedoria desse menino. Ele escreveu assim, muito, eu achei muito bacana. Assim, eu jamais assim imaginaria ler um poema, não
Quer dizer, não sou adepto a ficar lendo poema dia a dia. Mas um dia ela mandou um direct particular dizendo que me mandaria um poema. Daí eu fiquei muito feliz. Então eu falei assim, não, pode mandar. Pode mandar o poema. Daí ela mandou, o menino é especial, o menino é nota 10. Legal. Escreve aqui, Darien, pra gente saber como é que ele usa. Que ideia genial. Eu, como terapeuta ocupacional, fico toda feliz, assim, de saber. Mas é possível, né, usar o hiperfoco a favor, principalmente os que eu atendo. Eu sempre tento usar hiperfoco, interesse escrito a favor. Então, assim, escrita, geralmente está muito em voga, né, agora os games. Então, criar um canal no YouTube, criar um blog, criar links na Twitch para conseguir jogar e para conseguir fazer transmissões ao vivo. E às vezes até, em alguns casos, monetizar isso, né? É super possível a gente poder usar. E é uma forma também, como o Rodolfo colocou no começo da live, de inclusão, né? De inserção profissional. Inclusão eu acho um pouco pesado, às vezes, a gente ficar falando, né? Essa palavra. Porque acho que a gente não deveria nem falar sobre isso. É tema para uma outra live. Mas, assim, eu acho que é muito pejorativo. Soa como pejorativo, no meu ponto de vista, né? E assim, não te cortando mais também, passando para os nossos amigos que estão assistindo, que antes do hiperfoco, antes das terapias, antes das intervenções, antes de tudo, ele é criança. E criança tem que ser criança. Exato. Não adianta você colocar... O que eu vejo de mãe, eu coço a barba assim, que é um tique às vezes que eu tenho, assim, de colocar... complicar a situação, complicar o complicado, dar conta de complicar aquilo que é complicado. Criança tem que ser criança. Criança, ela tem que agir como criança, falar como criança, brincar como criança. Mas como? Deixa livre. Às vezes, o que acontece? Isso aconteceu comigo. Segurar demais. Não, deixa ser criança, deixa brincar. Às vezes, assim, vai fazer arte, vai fazer algumas coisas que vai, assim, sobrecarregar, deixar nós entristecidos, mas é criança. A criança ela não pode perder essa essência. Tira do sério, às vezes, mas depois a gente volta pro prumo, né? Pinta a parede, joga as coisas no sofá, escreve, faz um monte de coisa, mas no final de tudo nós olhamos e vê que eles estão assim sendo criança. As coisas assim que a gente mais fica feliz, que muitas das vezes muitas crianças estão perdendo esse ciclo da vida. Perfeito. E nós entendemos que esse ciclo ele se encerra, porque chega um momento que passa de criança, já vai para uma pré-adolescência, depois vai para a adolescência, vai para a juventude, e requer mais assim responsabilidade. Então, no momento que é criança, tem que ser criança. Brinque, se divirta-se, faça, como se diz, entre aspas, as artes de criança, mas com tudo isso, usando seu hiperfoco. Ótimo. Para a gente ir finalizando, que a gente já está em mais de 1 hora de live aqui, vamos ler os últimos comentários. O Mauri falando, hiperfoco, vendo que o Rodolfo disse no início, extrair o que a pessoa gosta, meu hiperfoco é apenas no que eu me identifico. O que não tem afinidade, não adianta empurrar. Isso mesmo. E a Dauri, minha internet está ruim, por isso estou vendo aos pedaços. Tudo bem, depois eu vou colocar no meu canal do YouTube. Acessa depois. Eu vou subir, acho que semana que vem, tá bom, Dauri? E acho que é isso, assim. Ô, Rodolfo, eu adorei, para ser sincera, assim, esse bate-papo com você. Gostei demais. Eu acho que já aceito de antemão o convite para participar de novas lives com você. Eu acho que sempre foi um bate-papo super agradável, né? E para finalizar, se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade.
Não, eu só agradeço aos nossos amigos que participou conosco. Eu tenho o canal do meu filho, Yuri Arruda Passoni. Tenho o canal da minha esposa, também, que ela @Tamires Arruda Passoni. E tem o meu, que eu fiz recentemente. O meu não tem 2 semanas, eu fiz um para mim também. E lá eu já falo de as coisas mais voltadas a jovens, já para a fase adultas. E quem quiser ver lá, eu coloquei até agora uma foto que em 2005 eu fui homenageado na Câmara dos Vereadores aqui da minha cidade, colocando coisas assim que aconteceu comigo, por eu participar. Eu participei de competições nacionais e internacionais, e uma dessas eu consegui, como eu mencionei, o recorde, e isso foi levado até para a Câmara. Lá eu coloquei lá o documento que o vereador, o presidente da Câmara colocou em pauta, agradecendo e solicitando lá para mim lá. E se quiser conferir mais o canal do Yuri, segue Yuri Arruda Passoni. O meu é mais voltado assim, já mais para pessoa adulta, e da minha esposa também, Rodolfo Passoni. Tem bastante coisinhas lá que eu acredito. Se tiver alguma sugestão, os amigos que estão nos assistindo, pode mandar no direct, que a gente está sempre aberto. E sempre, se for possível, guarde essa palavra. Aquele que está aberto à opinião pode ter certeza que esse está aberto para a grande conquista. Nunca feche seu mundo, nunca feche seu pensamento. Seja sempre uma pessoa pronto para ouvir, que certamente grandes coisas através de conselhos ou de algumas pessoas que vão mencionar algo para a tua vida, vai ser o início assim para você ter uma vida de excelência e de uma vida assim muito saudável em todos os aspectos. Ai, que bom. Nossa, é uma delícia conversar aqui com você. Gratidão. Agradeço a todo mundo que está aqui. Peço para que vocês sigam o canal, os canais que ele falou, o Rodolfo falou. Sigam a mim, se inscrevam no nosso canal do YouTube também. A gente vai planejar aí outras lives também. E muita gratidão. E aí, Daurien, me manda também. Eu quero ver as produções do seu filhote. Fiquei curiosa. Gente, muito obrigada. Acho que é isso. Gratidão, Rodolfo, por tudo que a gente conversou aqui. Muito obrigada por tanto, por compartilhar o seu conhecimento aqui. Foi delicioso, foi muito bom conversar com você. E, muito obrigado. Eu que agradeço. E bom feriado para vocês, tá bom? Boa noite. Amanhã é dia de trabalho. Amanhã não é feriado, não. Amanhã, tá bom, então. Amanhã tem que... A empresa que eu trabalho não tem. É de segunda a sábado, mas graças a Deus que no meio dessa pandemia aí, muitas pessoas perderam o trabalho, perderam a vida. Então, a minha solidarização para essas famílias que possam passar esse tempo ruim e coisas novas, coisas boas, e que Deus possa estar abençoando a cada um. E muito obrigado pela oportunidade. Que bom. Então tá bom. Boa noite, viu, gente? Tchau, tchau. Boa noite a todos. Gratidão por quem ficou até o final. Tchau, tchau.